Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo as lições do nosso Mestre Jesus, sua vida, sua obra e também dos grandes apóstolos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Estamos transmitindo pela web rádio Cristo Consolador e o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. Aqui estamos fazendo o programa ao vivo e você pode participar através do chat, tanto do Facebook quanto do YouTube. Pode enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta sobre o Evangelho e o Espiritismo. Fazer como já fez a nossa Kátia Pereira, que está sempre nos acompanhando, e hoje ela até se antecipou para informar que, face a um compromisso, ela não vai poder participar ao vivo, mas que mais tarde vai assistir, então, o vídeo do programa. E ela tem razão, porque depois você pode acessar o canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador e acessar na playlist o vídeo do nosso programa e, aliás, também os vídeos dos programas anteriores. Hoje, nós vamos conversar, na primeira parte, sobre como podemos ficar felizes, ter uma vida feliz com Jesus. Na sequência, nós vamos estudar a parábola dos dois filhos. Lembrando que o segundo bloco do programa é sempre dedicado ao estudo de uma parábola. Depois, no terceiro bloco, vamos dar continuidade à vida de Paulo de Tarso, e ele que está na cidade de Roma, ganhou a liberdade dentro do processo que ele estava respondendo e já se prepara para mais uma viagem. Mas tem uma ocorrência aí, né, no meio desse caminho. Então, nós vamos conhecer isso. E o quarto bloco do programa é aquele que dedicamos a você, onde, então, respondemos as perguntas que nos são endereçadas a respeito, então, do Espiritismo e do Evangelho. Vamos, então, iniciar a primeira parte aqui do nosso programa, quando nós vamos conversar sobre ser feliz com Jesus. Será que isso é possível? É sim, porque ao estudarmos o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme codificado por Allan Kardec, temos um entendimento bem mais claro e profundo sobre Jesus Cristo, reconhecendo-o como governador planetário, Espírito perfeito, nosso irmão maior, que ao trazer a mensagem da Boa Nova ou do Evangelho, mostrou não apenas através dos ensinos, mas também através dos exemplos que o amor é a base da vida e que tudo pode ser resumido em amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Aliás, vale a pena que um comentário a respeito desses dois ensinos, comentário esse que nós estamos sempre fazendo, porque são os dois grandes pilares da vida, para podermos realmente implantar a felicidade aqui na Terra. Então, amar o próximo tanto quanto nos amamos. E é imprescindível nos amar. E fazer ao próximo, fazer ao outro, somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. É a regra do bem proceder, porque, obviamente, ninguém aqui irá desejar que o próximo lhe faça o mal. Então, se vamos fazer a ele somente o que gostaríamos que ele nos fizesse, nós vamos implantar aqui na Terra a regra do bem proceder uns com os outros. E é por esse motivo que nós, espíritas, que também somos cristãos, damos mais importância aos ensinos morais trazidos por Jesus do que aos fatos da sua vida. Isso porque o fundamental
é compreender seus ensinos e seus exemplos, para colocá-los em prática na nossa vida. Ou seja, é sair da teoria e ir para a vivência, mostrando que somos verdadeiros cristãos, fazendo com que a cooperação, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a bondade, a justiça, a humildade e outras virtudes sejam a nossa marca registrada no convívio social. E não podemos esquecer disso, tanto que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução da obra, ele explica que esse livro espírita, ele foi escrito para exclusivamente estudar os ensinos morais de Jesus, à luz dos princípios da doutrina espírita, com a sua aplicação e consequências. Então, quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos ver nenhum estudo sobre os chamados milagres de Jesus, sobre partes da vida dele, a história da sua vida, nada disso. É uma obra voltada exclusivamente para estudar os ensinos morais do nosso mestre e a sua aplicação. E a literatura espírita é farta em relação a estudos morais sobre o Evangelho. Além da obra de Allan Kardec, que acabamos de citar, nós temos, por exemplo, no campo mediúnico, ou seja, obras literárias de autoria espiritual, algumas que são realmente muito importantes de serem lidas e estudadas. Por exemplo, o livro Boa Nova, autoria do espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier. Tem também o livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco. Vamos aqui também destacar o livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, também através do nosso Chico Xavier. Outra obra psicografada do Chico Xavier, mas de autoria do irmão X, é o livro No Roteiro de Jesus. Entre outras obras maravilhosas de autores encarnados e desencarnados, mostrando como aplicar os ensinos do Mestre Jesus em nosso dia a dia. Portanto, o foco do Espiritismo é sobre os ensinos morais de Jesus. E com Jesus, aprendemos a ser mais pacientes, mais compreensivos, mais operosos no campo do bem. Aprendemos igualmente a crescer com amor, reconhecendo que todas as pessoas são nossas irmãs. E com a amplitude que o Espiritismo dá a essas lições, através da imortalidade da alma, entendemos que os laços que nos unem são de longo tempo, através das reencarnações. Então, com essas informações e focados nas questões de ordem moral, nos trabalhando para colocá-las em prática, nós vamos conseguir viver melhor, porque teremos Jesus no nosso coração, ou seja, estaremos expandindo o nosso sentimento e vamos, em todas as situações, procurar no amor a solução de todas as questões existenciais. O grande problema que temos enfrentado na nossa atualidade, aliás, já de há muito tempo, é não fazer do amor a base da nossa existência, é não fazer do amor o fundamento das nossas relações com os outros. Quando fizermos isso, temos certeza que vamos viver muito melhor, que vamos conseguir gerar para nós, na nossa intimidade e no nosso entorno, muito mais felicidades, alegrias, do que tristezas, do que problemas.
fazendo exatamente o que Jesus, nosso mestre, fez, que nunca se deixou abater por problema algum, por questão alguma, por circunstância alguma, convicto do amor que vibra em todo o universo, porque ele pertence a Deus e, portanto, pertence à sua criação. Jesus trilhou o seu caminho com fé, trabalhando, sabedor do que teria que passar para marcar a humanidade. Tanto que a sua mensagem ficou. Passados mais de 2000 anos, continuamos com ela. E ela continua a ecoar na nossa alma, mesmo que não estejamos ligados a Jesus. Porque a sua mensagem é universal, a sua mensagem é para todos e pode ser aplicada em qualquer época, em qualquer situação. Aliás, se já tivéssemos feito isso, com certeza, o planeta Terra não seria mais mundo de expiações e provas. Já teria passado há muito tempo para mundo de regeneração e, quem sabe, porque aí depende dos desígnios divinos, mas quem sabe já não estaríamos no processo de transição de mundo de regeneração para mundo feliz, que é o estágio seguinte de evolução planetária. Mas isso depende de nós. Depende de colocarmos em prática os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Quais são os esforços que estamos fazendo para isso? Estamos baseando o nosso viver na mensagem do amor? Estamos colocando em prática a compreensão, a tolerância, o perdão das ofensas e, acima de tudo isso, a prática do bem, visando o bem coletivo e não apenas o bem para nós e para aqueles que estão conosco? Responder essas perguntas é fundamental. E se a resposta for sim, nós estamos no bom caminho. Podemos, obviamente, não estar praticando tudo isso plenamente, porque é um processo educacional de nós mesmos. Mas é importante estar no esforço. É importante o tempo todo fazer uma autoanálise e corrigir o que precisa ser corrigido nos nossos pensamentos e também nas nossas ações, tanto através da fala, através dos gestos e assim por diante. Esforço contínuo de mudança, de transformação interior. Como já disse um querido amigo do movimento espírita, o nosso grande problema aqui na humanidade é não deixar Jesus fazer a sua morada no nosso coração. O que equivale a dizer que não permitimos que o sentimento esteja presente na nossa vida. Então, o egoísmo, o orgulho, acabam predominando. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, você quer ser feliz? Siga Jesus. Você quer ser feliz? Pratique os ensinos morais de Jesus. Lembrando que a lei divina vai nos cobrar. E vamos ter que responder pelas nossas obras, por aquilo que estamos fazendo. E respondemos isso já aqui, e principalmente no depois da morte, quando temos um encontro conosco mesmo, através da consciência, onde a lei divina está gravada. Então, não esqueçamos disso. Vamos viver mais felizes, seguindo os ensinos e exemplos do nosso Mestre Jesus. Muito bem, estamos já no tempo para iniciar o nosso segundo bloco, que dedicamos para estudar as parábolas do nosso Mestre Jesus. E não esqueça, você que está aí nos acompanhando,
de aproveitar o chat do Facebook e do YouTube para enviar aí o seu alô, o seu boa tarde. E se você tiver alguma dúvida, pode também enviar aí a sua pergunta. Hoje, nós reservamos para estudar a parábola dos dois filhos. Jesus nos deixou dezenas de parábolas. Algumas são mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas todas com significado moral muito profundo. E é o caso aqui desta parábola dos dois filhos, que não é tão conhecida, não é tão estudada, mas é também muito importante. Bom, esta parábola foi transcrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 31 do seu evangelho. E é a seguinte, vamos abrir aspas para passar a palavra a Mateus, que na verdade está transcrevendo as palavras de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles, ou seja, os discípulos. O segundo, declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Fechando aspas. Este final é bastante enigmático, não é mesmo? Mas nós vamos aqui, à luz da doutrina espírita, elucidar estas palavras do nosso Mestre Jesus. Bem, a parábola é uma história, e ele justamente nos conta uma história. Um pai com seus 2 filhos. Esse pai, como diríamos hoje, é do agronegócio, porque ele tem uma vinha, uma plantação de parreiras, de uvas. Então ele tem os 2 filhos e chega para eles, e ao primeiro ele solicita que ele vá ali trabalhar na vinha. E esse filho responde ao pai na mesma hora que sim, pode contar com ele. Só que o pai dando as costas, esse filho simplesmente não foi para o trabalho, foi fazer outras coisas, ou ficou mesmo na preguiça. O pai chegou então para o segundo filho e fez também a mesma proposta, o mesmo pedido. Filho, preciso que você vá trabalhar na vinha. E esse segundo filho olhou para o pai e na mesma hora disse: Não, não vou, eu não quero, o senhor não pode me obrigar. Entretanto, depois que o pai se retirou, ele pensou melhor e chegou à conclusão que precisava colaborar com o pai e espontaneamente ele foi para o campo, ele foi para a vinha. Jesus, então, depois de contar essa história, olha para os discípulos e pergunta a eles, desses 2 filhos, qual fez, de fato, a vontade do Pai? E a resposta não podia ser outra, a não ser a que eles deram a Jesus. Foi o segundo filho. De fato, porque o segundo filho foi para o trabalho. O primeiro filho enganou o pai. O primeiro filho utilizou da hipocrisia, da mentira. Jurou ao pai que iria imediatamente para o trabalho, quando, em verdade, ele queria fazer outra coisa e foi fazer outra coisa. Vamos passar essa lição para os dias de hoje, porque ela é muito importante. Esta questão da hipocrisia e da mentira. O fingir algo, o fazer uma promessa que você sabe que não vai cumprir,
porque, em verdade, você não quer fazer aquilo. Esse filho, o primeiro, faltou com a verdade para o pai. Ele faltou com a honestidade, porque ele poderia ter dito muito bem ao pai, dizer assim, ao pai, desculpe, eu sei que o senhor está me pedindo, mas eu não estou afim, não é uma coisa que eu goste de fazer, eu não me sinto bem realizando esse tipo de trabalho, essa tarefa. Ele teria sido honesto para consigo mesmo e para com o pai. Como foi honesto o segundo filho, que disse logo que não ia obedecer o pai. Ele não queria ir trabalhar na vinha, mas, na sequência, ele percebe a importância da colaboração com o pai. Então, ele se arrepende e, arrependido, ele nem fala com o pai, ele simplesmente vai trabalhar na vinha. E aí, nós entendemos que esse arrependimento é a melhor coisa que pode existir. O primeiro fingiu, mentiu, foi hipócrita. E nós, ainda hoje, passados tantos séculos com a mensagem de Jesus, nos comportamos muitas vezes como o primeiro filho. Somos religiosos, seguimos o espiritismo, frequentamos o centro espírita, fazemos parte de grupo de estudo do espiritismo, estamos engajados nesta ou naquela atividade lá do centro espírita, seja na divulgação, seja na evangelização, seja na mediunidade, seja na ação e promoção social. Vamos lá. Somos espíritas, compramos livros, lemos, concordamos com os princípios da doutrina, mas continuamos hipócritas, continuamos sendo religiosos de fachada. No primeiro probleminha, tudo fica à frente do espiritismo e do evangelho. E abandonamos as tarefas, sem mais nem menos. E quantas vezes prometemos que vamos fazer, que podem contar conosco, e não comparecemos. Por isso, tive um amigo, querido companheiro do movimento espírita, hoje ele já se encontra no mundo espiritual, e que dizia: meu maior medo no centro espírita é com aquela pessoa que fala, deixa comigo. O deixa comigo é um perigo, porque na maioria das vezes, o deixa comigo não faz. E deixa os outros na mão, com sérios problemas. Então, desconfiemos daquela pessoa que, a toda hora, ao saber de um serviço, de uma tarefa, de algo a ser realizado, logo se dispõe a fazer. Deixa comigo. Eu resolvo, eu telefono, eu busco, eu transporto, eu isso, eu aquilo. Essa pessoa é perigosa, porque na maioria das vezes ela vai falhar. E vai falhar sem dar explicações. Simplesmente vai falhar e deixar todos no meio do caminho. Somos muito assim. Na hora do testemunho, recuamos. Essa é a advertência de Jesus. Para Deus, é melhor o segundo filho. É melhor aquela pessoa que logo se coloca, que revela o que ela pensa, o que ela quer. Porque essa pessoa está sendo verdadeira. E em sendo verdadeira, ela pode, na sequência, se arrepender, mudar de opinião, arregaçar as mangas e ir para o trabalho. E essa pessoa, nós podemos confiar nela, porque na maioria das vezes ela realmente vai mergulhar no trabalho, ela vai dar o seu testemunho e não vai largar, porque está saindo do fundo da sua alma. Que filho nós somos? Nós somos o primeiro ou
nós somos o segundo? Precisamos pensar, não precisamos? E com bastante seriedade. E nós encontramos na literatura espírita um estudo realizado sobre essa parábola dos dois filhos pelo nosso querido Pedro de Camargo, ou Vinícius. Para quem não o conhece, Pedro de Camargo, que desencarnou em 1966, ele foi um valoroso trabalhador do movimento espírita. Ele que nasceu em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, e foi radicado na capital paulista, e ele trabalhou intensamente pela divulgação do espiritismo e pela educação à luz do espiritismo. E era um homem extremamente ligado ao estudo do evangelho. Suas palestras eram muito apreciadas, ele era muito admirado pela sua palavra, também escrita. Pedro de Camargo nos deixou vários livros escritos, todos eles comentando o Evangelho. Entre essas obras, nós temos Seara do Mestre. Esse livro é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Vou, então, agora abrir aspas, porque eu vou passar a palavra ao nosso Pedro de Camargo, quando ele diz: eis o conto evangélico em sua singeleza arrebatadora. Meditemo-lo. Comecemos analisando as personagens que nele figuram. Trata-se apenas de um pai e dois filhos. Aquele como imagem da divindade, estes personificando os homens em geral. O pai dirige a ambos os filhos o mesmo apelo: ide, hoje, trabalhar na minha vinha. Um deles acolhe favoravelmente o convite, prometendo atendê-lo, porém fica somente na promessa. Outro, rejeitando de modo peremptório o chamamento paterno, declara abertamente que não irá. Mais tarde, refletindo, arrepende-se e vai. Qual dos dois fez a vontade do pai? Tal a pergunta. A parábola põe em evidência as duas mentalidades religiosas de todos os tempos: a aparente e a real. Aquela que se manifesta em intenções e promessas, em aparências e exterioridades, cultos e cerimoniais, e a que se revela em fatos concretos, no procedimento e na conduta retilínea ditada pela consciência dos crentes. Uma que se pode, com justeza, comparar às parras, e outra aos frutos abundantes e sazonados. Essas duas categorias de religiosos estão, pois, prefiguradas nos dois filhos. Um que diz: já vou, meu pai, deixando, porém, de cumprir o prometido. Outro que se nega francamente a anuir a solicitação paterna, todavia, ulteriormente, refletindo, arrepende-se e vai. Quando, pois, quisermos saber onde estão os cristãos, devemos procurá-los, não entre os que exteriormente se dizem tais, mas no meio daqueles cujos atos reflitam o espírito de justiça, tolerância, renúncia e fraternidade, únicos característicos que assinalam os verdadeiros discípulos de Jesus. É pelos frutos, e não pelas ramas e folhas, que se conhece a árvore. Fechando aspas, estas são as palavras do nosso Pedro de Camargo, ou Vinícius, na obra Seara do Mestre. Então, vamos à pergunta: que religioso eu sou? O de fachada? O de aparência? O de cultos exteriores? Ou eu sou um verdadeiro cristão, aquele que se esforça em viver a mensagem do nosso Mestre Jesus?
importa em refletir sobre isso, porque o pecador, aquele que está em erro, que hoje é indiferente à mensagem do Evangelho, em se arrependendo e começar a se esforçar, a amar e fazer o bem, esse terá muito mais méritos para entrar no reino dos céus do que nós, que ficamos apenas na aparência e na exterioridade da religião, e no nosso caso mais particular, do espiritismo. Eis então a parábola que tínhamos reservado para estudar hoje, a parábola dos dois filhos. E já deixando o convite para você continuar a nos acompanhar, porque semana que vem nós vamos estudar a parábola dos lavradores maus, ou, como ela também é conhecida, a parábola dos rendeiros infiéis. Mas isso é para a próxima edição, semana que vem, do nosso programa. Estou vendo aqui que você ainda não enviou a sua mensagem, você não deu o seu alô. Você pode fazer isso através do Facebook ou do YouTube, porque estamos aqui ao vivo e estamos na metade já do nosso programa. E isso anuncia a vida e obra de Paulo de Tarso. Nós estamos aqui acompanhando essa vida e obra através dos escritos do Rui Kremer, que foi um grande companheiro do movimento espírita na cidade do Rio de Janeiro, no seu livro Paulo, um homem em Cristo, que você pode adquirir aí nas melhores livrarias ou diretamente na Federação Espírita Brasileira, que é a editora responsável por essa obra. Nós paramos na semana passada vendo que, depois de quase 2 anos preso na cidade de Roma, finalmente Paulo de Tarso foi levado a julgamento. E sendo levado a julgamento, ele foi absolvido da acusação que os judeus, lá em Jerusalém, tinham feito a ele. E assim ele foi colocado em liberdade. Ele estava numa espécie de liberdade condicional, porque ele não estava na prisão propriamente dita, ele estava em prisão domiciliar. Muito bem, a partir daqui, então, vamos agora saber o que acontece com Paulo de Tarso, o que ele resolve fazer, estando finalmente liberto. Vamos, então, passar a palavra a Rui Kremer. Livre, Paulo dedicou-se a visitar todas as pequenas comunidades cristãs e as igrejas domésticas que funcionavam na grande metrópole, ocupando seu tempo em orientá-las e organizá-las. Nesta tarefa, levou todo um mês, logo no início do ano 63. Esta precisão cronológica nos é dada por Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Irrequieto, o incansável batalhador decidiu rumar para a Espanha, cumprindo seu acalentado projeto, mesmo contrariando as solicitações que lhe eram endereçadas no sentido de que permanecesse em Roma. A viagem à Espanha, avalizada por Emmanuel no seu livro Paulo e Estevão, é também aceita por muitos autores, muitos pesquisadores. Lembrando que essa referência da viagem de Paulo à Espanha não está no Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, ele termina com Paulo em Roma, sob a custódia do Império Romano. A única referência histórica que temos, extremamente vaga, encontra-se na carta de Clemente Romano aos Coríntios, na qual este afirma ter Paulo ido até os confins do Ocidente, o que se entenderia, na antiguidade, como a Península Ibérica, o limite ocidental
do mundo conhecido dos antigos. Segundo Emmanuel, na véspera de sua partida para a missão espanhola, Paulo recebeu extensa carta de Simão Pedro, subscrita em Corinto, na qual, entre inúmeras confidências e expressões de fraternal carinho, o antigo pescador de Cafarnaum participava sua intenção de exilar-se, temporariamente, entre os irmãos de Roma, esperando ser útil a Paulo, a quem julgava ainda em cadeias, e a quem fazia intérprete de suas saudações aos santos da comunidade romana. Pelo portador da carta, Paulo veio a saber que o venerável apóstolo Galileu deveria chegar dentro de uns 10 dias ao porto de Óstia, fazendo-se acompanhar pela esposa e pelos filhos. Paulo suspendeu de imediato sua projetada viagem e entregou-se, com o entusiasmo que lhe era habitual, à tarefa de preparar a chegada do companheiro, mas-me pelo fato de se fazer acompanhar pela família. Pequena casa foi alugada pelos irmãos, próxima dos cemitérios israelitas da Via Ápia, para onde aqueles levaram pequenas lembranças de uso doméstico, num exemplo de cooperação à altura dos conceitos cristãos. A família de Simão Pedro encontraria, ao chegar, o satisfatório para instalar-se no novo e provisório domicílio. Finalmente, ao ser recebida a notícia de que a embarcação dava entrada no porto, Paulo, Lucas, Timóteo e outros companheiros para lá se dirigiram às pressas, a fim de recepcionar o valoroso membro do colégio apostólico. E, embora a recepção não pudesse ser festiva ou ostensiva, dadas as perseguições aos adeptos de Jesus. Emmanuel nos transmite suas impressões daqueles tempos, voltando a dizer, mais uma vez, ser o ano 58, o do início das perseguições em Roma. Vamos então agora passar a palavra ao benfeitor espiritual Emmanuel, que através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos trouxe a obra Paulo e Estevão, uma obra portentosa, trazendo a vida e obra de Paulo de Tarso. Então, vamos abrir aspas. É Emmanuel agora nos falando. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma, assim, assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas e, no cômputo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por qualquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles. Porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos numes tutelares. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. A fantasia do povo, ávido das distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Por isso mesmo, desde o ano 58, os cristãos imbeles eram levados ao circo como escravos revolucionários ou
rebeldes que deviam desaparecer. A opressão agravara-se dia a dia. Os romanos, mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam indenes de públicos vexames. Mas os pobres, os operários, os filhos da plebe eram levados ao martírio a centenas. Fechando aspas, essas então são as palavras de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Razões, portanto, não faltavam para se evitar qualquer homenagem mais ruidosa a Simão Pedro. Para sua maior alegria, Paulo e seus companheiros foram surpreendidos com a presença de João, que também decidira vir a Roma, após haver acompanhado Pedro de Éfeso a Corinto. Dentre as muitas notícias trazidas por Simão, a maior parte referindo-se aos pesados testemunhos exigidos dos seguidores do Mestre, destacava-se o martírio de Tiago, ocorrido por lapidação em Jerusalém, por obra do sumo sacerdote Anás II, filho daquele Anás que havia desempenhado o principal papel no drama do Calvário. Aqui nós podemos fazer um parênteses para explicar que a perseguição e lapidação de Tiago, realizada por Anás II, que estava à frente do Sinédrio, um grande conselho de anciãos da religião judaica, ela foi feita à revelia do rei Herodes Antipas II, que governava a Judéia, e do governador romano, que estava em trânsito, ainda indo para a Judéia. Então, na verdade, foi uma sentença, e cumprimento dessa sentença totalmente à revelia da lei, porque o Sinédrio não tinha esse poder. Ele precisava da autorização real, ou seja, do rei da Judéia e também do governador romano. Mas, como o governador romano não estava na Judéia, porque ele tinha sido substituído e o que iria assumir o posto estava justamente em viagem, e Herodes Antipas II não se encontrava em Jerusalém, mas sim em Cesareia, Anás II se aproveitou disso para decretar a morte de Tiago, o que acabou acontecendo. Muito bem, depois desses parênteses, voltemos à história. Com a chegada de Pedro, os serviços apostólicos viram-se multiplicados, mas Paulo, preocupado com sua viagem e alegando que Simão o substituiria com vantagem, despediu-se dos companheiros, nada adiantando as solicitações em contrário. As indicações de Emmanuel nos falam que a viagem foi iniciada por mar até o litoral gaulês, fazendo-se Paulo acompanhar de Timóteo, Lucas e Demas. A missão, após visitar regiões da Gália Narbonense, rumou para a Espanha, detendo-se na região de Tortosa, na atual província de Tarragona, e que, na época de Paulo, chamava-se Dertosa. Enquanto isso, em Roma, a situação piorava. Ernest Renan, grande estudioso da história do Evangelho, diz que se estava numa época estranha. Nunca a espécie humana atravessara uma crise mais extraordinária. O cruel Tigelino, o novo prefeito dos pretorianos, prestava-se a todos os desmandos do imperador, com os quais compartilhava. Afinizava-se com ele em seus desatinos, sendo mentor de muitas das loucuras da época. Tigelino era acérrimo inimigo da nova fé, e nele os cristãos passaram a encontrar um terrível e impiedoso inimigo. Simão
em que, pese sua idade avançada, desdobrava-se no atendimento de todas as necessidades e no cumprimento de seus deveres de fraternidade, sustentando a fé e o ânimo dos irmãos. João preparava-se para a volta à Ásia, onde se fazia necessária sua presença. No dia em que falava à comunidade, em inspirada exortação evangélica, na qual embutia suas despedidas, os esbirros de Tigerino o prenderam, sem aceitar quaisquer explicações, mas não sem maltratá-lo. João e dezenas de companheiros foram jogados nos porões imundos dos cárceres do Esquilino. O que vai agora acontecer? Paulo não está em Roma, está na Espanha. João, o evangelista, acaba de ser preso pelos romanos. Simão Pedro, que está em Roma, vai conseguir resolver essa situação? Será que será necessária a volta de Paulo de Tarso? Nós vamos saber isso semana que vem, dando continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso. Mais um lance muito, realmente importante da vida desse apóstolo e da história do cristianismo. Muito bem, vamos iniciar então o último bloco do nosso programa, que é aquele dedicado a você que nos acompanha, que tem alguma dúvida em relação ao Evangelho e ao Espiritismo, e que nos envia, então, essa dúvida, que formula uma pergunta. E nós vamos hoje responder a Dulcilene Farias, que é da cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E a Dulcilene pergunta: os fenômenos mediúnicos com as comunicações dos espíritos eram de conhecimento dos primeiros cristãos? Excelente pergunta. Ou seja, os cristãos daquela época, do primeiro século, eles conheciam a mediunidade? Eles recebiam comunicações dos espíritos? Será? Bem, para que possamos ter essa resposta, nós vamos destacar uma passagem do Atos dos Apóstolos, que está no seu capítulo 8, versículos 14 a 20. É a história registrada por Lucas daqueles tempos. Prestemos atenção, porque a mediunidade parece estar aqui presente. Vamos então a essa passagem. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e a João, os quais foram para lá e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ainda ele descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhes impostas as mãos de Pedro e de João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Esta é a passagem que está lá no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. O que é receber o dom do Espírito Santo? É o mesmo fenômeno conhecido por todos nós cristãos do Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar em diversas línguas diferentes, que é o fenômeno mediúnico da xenoglossia, ou mediunidade poliglota, em que o médium começa a transmitir uma mensagem utilizando uma outra língua,
desconhecida dele na atual existência. Naquela época, eles chamavam esse fenômeno de receber o dom do Espírito ou do Espírito Santo. É a mediunidade. Portanto, eles conheciam sim a mediunidade e recebiam as comunicações dos espíritos. Paulo de Tarso, qual estamos aqui acompanhando a sua vida e obra, nas suas cartas às comunidades cristãs, ele se refere ao dom do Espírito várias vezes. E através da revelação espírita de ordem mediúnica, nós temos diversos espíritos em diversas obras, através de médiuns diferentes, que corroboram isso, trazendo para nós lances dos primeiros tempos do cristianismo, em que aqueles cristãos utilizavam, sim, a mediunidade, inclusive no encerramento das reuniões confraternativas e de estudo do Evangelho, dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Não há porquê nós aqui estranharmos isso, porque a mediunidade não é uma invenção do Espiritismo. A mediunidade sempre existiu, é um fenômeno natural, porque desde que existem espíritos desencarnados e espíritos encarnados, o intercâmbio entre essas duas dimensões da vida, ele vai acontecer, porque é natural, faz parte da vida. O Espiritismo veio estudar, explicar o fenômeno mediúnico nas suas variantes e as consequências da sua aplicação, mas não criou, não inventou a mediunidade. E os espíritos têm independência, eles têm autonomia e podem se apresentar quando bem entenderem ou quando as condições forem úteis para nós. E temos médiuns espalhados pelo mundo todo, em todas as camadas sociais e em todas as religiões. Portanto, não foi diferente naquela época, até mesmo porque, entre os judeus, a mediunidade sempre foi utilizada. Os profetas do Antigo Testamento nada mais eram do que médiuns. Eles profetizavam sobre a vida das pessoas e sobre a própria nação e a sociedade humana. Um profeta é um médium, uma profetisa, um xamã, uma pitonisa, e assim por diante. Estamos falando de médiums, nada mais do que isso. Portanto, está claro para nós espíritas que os primeiros cristãos, e aqui está essa passagem do Atos dos Apóstolos comprovando isso, conheciam a mediunidade, utilizavam a mediunidade, que eles então chamavam de receber, de estar envolvido pelo Espírito Santo, ou seja, os desencarnados trazendo as suas mensagens. Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da Web Rádio Cristo Consolador. Foi muito bom ter estado com você, que está aí nos acompanhando, e que possamos estar juntos sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus na próxima semana. Não esqueça deste nosso encontro à luz da revelação espírita com a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução. E que cada vez mais possamos sentir Jesus no fundo de nossa alma para vivermos melhor através do bem e do amor. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até a
próxima semana, se Deus quiser.